Oi amigas, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou fazer uma segunda parte daquele vídeo que vocês adoraram, que são perguntas e respostas. Aqui eu escolhi 4 perguntas que geralmente as pessoas me fazem nas minhas redes sociais ou que comentam sobre algum determinado assunto que eu acabei falando ou pincelando aqui em algum vídeo. E aí eu separei essas dúvidas para trazer para vocês as respostas dessas dúvidas e falar um pouquinho de tudo. Aquele mesmo papo de todo início de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar teu comentário e manter aquela nossa relação de amizade que a gente tem aqui através dos comentários. E bora lá começar! Primeira dúvida. Nutri, sempre ouvi falar que arroz integral é melhor do que o arroz branco para emagrecer. É verdade? Essa é uma daquelas perguntinhas e dúvidas polêmicas e também que existe muitos detalhes que eu vou contando para vocês para que se torne bem claro e você nunca mais tenha dúvida, certo? Vamos considerar que aqui a gente está falando de emagrecimento e déficit calórico, então o que importa pra gente é a quantidade de calorias do alimento, certo? Então, em 100 gramas de arroz integral cozido, a gente tem cerca de 124 quilocalorias. Já em 100 gramas de arroz branco cozido, a gente tem cerca de 130 quilocalorias. Então, quando a gente fala de questão calórica, o arroz integral e o branco não possuem diferença significativa a ponto da gente fazer uma escolha muito direta para qualquer tipo que seja. Para a questão do emagrecimento, indiferente se é integral ou arroz branco, eles possuem praticamente a mesma quantidade calórica. Aí você deve se perguntar, tá Nutri, mas eles têm 6 quilocalorias de diferença. Então o arroz integral é menos calórico que o branco. Sim, é menos calórico, porém 6 quilocalorias não fazem diferença nenhuma quando a gente está falando de 100 gramas de arroz. Não é uma quantidade calórica significativa a ponto de você direcionar muito a escolha para o arroz integral, por exemplo. Se fosse uma diferença de 50, 100 calorias, daí você deveria ficar um pouco mais atento. Mas não, são apenas 6 calorias e a gente não precisa criar confusão por causa disso. Porém, se a gente for comparar a quantidade de fibra alimentar do arroz integral com o arroz branco, segundo a tabela de composição dos alimentos, que é a famosa tabela TACO, o arroz integral ele possui cerca de 2,7 gramas de fibra alimentar a cada 100 gramas de arroz integral cozido. Já o arroz branco cozido possui cerca de 1,6 gramas de fibra alimentar. Isso quer dizer que tem sim uma diferença aí, né, de quase 1 grama, porém, não é uma diferença também significativa a ponto da gente determinar que o uso do arroz integral é muito mais benéfico e melhor no emagrecimento que o arroz branco. Então, em resumo, o arroz integral, quando comparado ao arroz branco, não possui um benefício tão grande assim, a ponto de você escolher e determinar que ele é o melhor arroz do mundo. Pode comer o teu arroz branco em paz. Vamos para a segunda pergunta. Mari, fiz um mês de dieta, perdi cerca de 5 quilos e agora parece que meu peso estacionou. O que pode ter acontecido e o que eu posso fazer? Isso acontece muito, é muito frequente. Por quê? Vamos pensar numa situação hipotética de uma pessoa que ela fez, dieta durante um mês, ela se dedicou, ela prestou atenção nos detalhes que fizeram a diferença nesse primeiro mês. E aí, quando passou esse primeiro mês, ela viu que ela perdeu peso e ela ficou muito feliz com o que ela viu. Automaticamente, o cérebro dela pensou, agora a gente pode relaxar porque a gente já emagreceu. Isso é uma das principais coisas que acontece. Depois que a gente perde um determinado peso, que a gente vê os resultados, visíveis, a gente começa a dar uma relaxada em algumas questões e também a gente começa a diminuir aquela nossa motivação que estava muito forte durante aquele primeiro mês de dieta. Então a gente acaba abrindo mais exceções, a gente acaba não indo tantas vezes assim fazer a sua atividade física. Às vezes no meio de uma tarde, enquanto você faria o seu lanche ali da dieta, você opta por outra coisa mais calórica. E assim, pouquinho a pouquinho, quando você percebe, você já não está mais fazendo dieta como deveria estar fazendo. E sim, pode acontecer com que o passar do tempo que você esteja ali em déficit calórico, você comece a diminuir o seu gasto calórico por conta hormonal e metabólica.
é super normal. Porém, é importante que durante esse processo de emagrecimento você esteja acompanhado de um profissional nutricionista para que ele te oriente o que você pode fazer, que remanejo você pode fazer na sua dieta, até porque a partir do momento que a gente perde peso, a nossa fome aumenta. Nossa fome aumentando, a gente dá brecha para fazer essas exceções que eu acabei de te falar. Isso é outro fator que pode estar te prejudicando. E também, às vezes, a gente começa a fazer dieta, vai uma vez no nutricionista, faz a dieta, ele faz a prescrição calórica, proteica, de macronutrientes toda certinha ali para você e você nunca mais volta. E aí você começa a reparar que você não está mais emagrecendo. Isso pode ser que você emagreceu um determinado peso, 5, 6 quilos, o que for, e aí a sua necessidade energética para aquele momento continuar emagrecendo muda completamente. Porque você vai fazer um cálculo de necessidade energética diária numa pessoa e vai reduzir ali as calorias para que ela entre em déficit calórico, você usa o peso, a altura, a idade da pessoa. Em alguns determinados casos, esses cálculos eles pedem alguns outros dados das pessoas. Então, quando o seu peso muda, a sua necessidade energética também vai mudar. Dessa maneira, você pode estar consumindo mais caloria, achando que está em déficit calórico ainda, mas você não está. Então, são diversos fatores que podem estar atrapalhando a continuidade do teu processo de emagrecimento e que você precisa parar, fazer uma análise bem detalhada, bem atenciosa, para ver o que está saindo aí fora dos prumos. Dúvida número 3. Não estou conseguindo emagrecer, Mari. Tenho muita fome, como tudo que vejo pela frente. O que eu vou fazer? Olha, isso tem uma explicação e a gente já comentou sobre isso aqui no canal. Aqui eu não tenho essa informação, mas vamos considerar que essa pessoa ela já perdeu uma quantidade X de peso. Ou melhor, que ela é a pessoa da nossa dúvida anterior. Ela perdeu uma quantidade de peso, depois ela não consegue mais perder peso, mas ela sente muita fome. E sim, é normal quando a gente perde peso começar a sentir mais fome, por conta da regulação metabólica que acontece a partir do momento que a gente começa a perder gordura corporal e as nossas necessidades de energia começam a mudar. Dessa maneira, a nossa produção hormonal, que regula a nossa fome e saciedade, ela fica alterada. Então, a gente acaba sentindo mais fome por conta dessa questão hormonal. Quando acontece isso, a gente entra com diversas estratégias que podem estar combatendo esses sinais hormonais. Isso não quer dizer que essas estratégias elas vão totalmente transformar produções de hormônio de fome e saciedade, mas sim minimizar os efeitos dessas produções alteradas, entende? Ponto número 1. Fica atento à quantidade de água que você está tomando. A água influencia muito no nosso apetite. Às vezes a gente está com sede e não com fome. E também, outra coisa que ajuda muito é você começar a perceber quando vem vontade de comer e quando vem fome, que são coisas completamente diferentes. Geralmente a vontade de comer, ela está mais relacionada àqueles momentos mais ansiosos, mais tendenciosos, onde outras pessoas estão comendo, e aí você tem a vontade de comer. Geralmente vontade de comer está associada a alimentos mais palatáveis. Já a fome é realmente estômago roncando. Então, quando você tem fome, você come qualquer coisa. Você não fica pensando muito se é doce, se é salgado, se é salgadinho de padaria, entende? Você simplesmente vai lá e come. Outra coisa muito importante é analisar se a quantidade de proteína da sua dieta está adequada. Proteína e fibra alimentar trazem mais saciedade. Então, analisar as quantidades desses dois macronutrientes, sim, é muito importante. Colocar refeições doces à tardinha e saudáveis dentro do seu plano alimentar também faz diferença, porque geralmente é um dos momentos que a gente fica mais ocioso e acaba querendo comer doce ou tem esse paladar mais levado para o doce. Outra dica bem legal é aumentar o aporte de volume das suas refeições, então colocar alimentos com baixa densidade calórica e alto volume, porque você vai ter a sensação de que vai estar comendo muito mais quantidade, quando você vai estar comendo muito menos caloria do que comeria habitualmente. Dei uma pincelada aí em várias questões que podem ajudar a combater essa questão, do excesso da fome.
e espero que tenha sido útil. E agora a gente vai para a última pergunta, que é: Nutri, consigo emagrecer sem fazer exercício? Sim, consegue emagrecer sem fazer exercício, porém a gente precisa considerar algumas coisas. O exercício, além de te deixar mais saudável, fazer com que você ganhe massa muscular. Ganhando massa muscular, você potencializa a queima calórica, né, o gasto energético diário. Fazendo exercício, você aumenta seu gasto calórico durante o dia, você queima caloria. E essas são as duas principais questões que o exercício vai te ajudar no processo de emagrecimento. Sim, a dieta, ela corresponde a cerca de 70% da responsabilidade do seu emagrecimento. Então, 70% do seu emagrecimento vai ser a dieta e os outros 30% o exercício físico. Então, sim, se no momento você não estiver podendo fazer exercício físico por questão de saúde, alguma coisa assim, e fizer somente dieta, sim, você vai perder peso. Porém, se você não está fazendo exercício físico por pura preguiça, ou porque não quer, não faz questão, não gosta, você está perdendo um enorme benefício que você vai ter no seu processo de emagrecimento. Não só momentaneamente, mas para o futuro também. Fazer exercício físico, além de contribuir por diversas questões na sua saúde, vai favorecer o aumento do seu gasto energético, fazendo com que você consiga comer até um pouco mais, né? Se você ajustar a quantidade calórica de acordo com o seu gasto calórico diário. Fazer exercício também vai fazer com que sua massa muscular se fortaleça e aumente a produção de massa muscular, se a sua dieta estiver ajustada para isso também. E assim, o seu gasto energético vai ser potencializado. Então, posso emagrecer sem fazer atividade física, só fazendo dieta? Sim, pode. É saudável? É benéfico? Não. E é isso, gente. Falei bastante nesse vídeo, mas respondi mais 4 dúvidas e eu acho que eu vou mantendo nesse ritmo, cada vídeo responder 4 dúvidas, né? Cada vídeo de perguntas e respostas, eu acho que fica legal. Se tu tiver a tua dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, me manda no direct, que é geralmente onde eu pego essas dúvidas das pessoas. E não se esquece de curtir o vídeo, deixar teu comentário, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!